Após a derrota para o Confiança na estreia da Série B, o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o técnico Felipe Conceição se mostraram bastante otimistas em relação à temporada, pediram apoio, que os torcedores não desanimem e garantiram o acesso do Cruzeiro. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo. E use os comentários aqui embaixo para deixar a sua opinião sobre tudo que vamos falar no vídeo a partir de agora. Meta 200 mil inscritos, hein, rapaziada? Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito na Cruzeiro Esportes, clica aqui embaixo e se inscrevam no canal, que tem um oferecimento da Golaço Automóveis, agora em 2 endereços: Portal Autoshopping, só marcas Autoshopping. Sabor da Carne Alimentos, basta experimentar para você se apaixonar. Sat Universo, rastreamento veicular. Grupo Vitória da União, oportunidade para investir ou morar. Supermercados BH, tem sempre um pertinho de você. E Senvicar Brasil, proteção veicular. Senvicar, quem ama protege. Bora lá então, pessoal, para as informações aqui na Cruzeiro Esportes. Mais uma derrota para o Confiança. Ano passado empatamos fora de casa, perdemos no Mineirão e agora perdemos para o Confiança fora de casa, né? O Cruzeiro, não sei o que acontece contra esses times lá de cima, o Cruzeiro não está conseguindo vencer ninguém. E se eu não me engano, né, na próxima rodada da Série B já tem o CRB aí pela frente, né? Só que dessa vez jogando em casa. Ontem o Cruzeiro perde pro Confiança por 3-1, 2 expulsões, aquela situação toda que a gente já viu. E logo após o jogo, né, o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu um pronunciamento antes da coletiva do técnico Felipe Conceição. Nós vamos trazer aqui o pronunciamento do presidente, trazer o que foi dito também pelo técnico Felipe Conceição, vir com a nossa opinião e também com a nossa análise. O presidente, que se mostrou muito otimista em relação a essa temporada, né, muito confiante, pedindo apoio para os torcedores e também que a torcida não desanime, né, que segundo ele, que ele tem certeza que no final tudo vai dar certo, né? Inclusive repetindo aquela frase, né, que não importa como começa, mas importa como termina. Mesma coisa que foi falado ano passado. Vamos ouvir aí o Sérgio Rodrigues. Eu queria muito enaltecer o que foi feito aqui hoje, né? Infelizmente, a gente já falou em algumas situações, um jogo que no começo, acho que estava claro, qualquer um que assiste futebol, a gente tem que às vezes esquecer um pouco o resultado e tentar entender como que o jogo se desenhou. Era um jogo que a gente teve um pênalti claríssimo, não marcado, primeiro no Ayrton, depois chegamos 2 vezes, finalizamos, e aí vem as fatalidades de 2 expulsões, uma coisa completamente atípica, eu tentando lembrar aqui na minha cabeça quantas vezes o Cruzeiro jogou assim, né, com 2 a menos e não consegui lembrar. E aí chega no intervalo, eu quero dar parabéns para a nossa comissão técnica, para os nossos jogadores pelo que foi feito. Eu acho que qualquer time naturalmente numa posição dessa com 9 jogadores falaria, vamos fechar, vamos segurar, porque a gente não pode tomar mais. E foi o contrário, foi uma postura de conversa, de mudanças, de que a gente tinha condição de brigar e brigamos, tanto que nós voltamos com essa postura, né? A gente vê um time que tinha 2 jogadores a mais, jogadores deles tendo cãibra, sinal que a gente estava bem preparado, que a gente estava correndo, que a gente não se escondeu, né? Mas infelizmente o resultado, a gente empatou, mesmo depois do empate ainda fizemos uma bola na trave do Rômulo, né? Só que infelizmente o resultado acabou não vindo do jeito que a gente quer. O motivo do meu pronunciamento é porque a gente sabe que por causa do resultado muita gente vem achar que está tudo errado, que está ruim e sinceramente não está. Vamos ver, é claro que a gente tem que melhorar e nós vamos melhorar, mas eu acho que o espírito que foi demonstrado aqui hoje, o espírito que a gente viu no vestiário depois do jogo, a gente que está aqui, vem no intervalo, vem depois dos atletas, como eles estão se sentindo, o que eles querem, o que eles buscam, é isso que mostra que a nossa caminhada é longa. Eu sempre falo que o importante é como termina e não como começa, né? Lembro que ano passado, infelizmente, a gente começou com 3 vitórias e acabou não tendo um objetivo no final. Então não é porque
começa dessa forma aqui que a gente tem que desanimar. Pelo contrário, é levantar a cabeça. Temos um jogo super importante pela Copa do Brasil agora na quinta-feira. Depois temos 2 jogos pelo Brasileiro em casa. Então vamos pegar esse espírito, vamos pegar um vídeo que eu vi hoje de jornalista mandando, vamos apoiar, vamos acreditar no Cruzeiro. Nós nunca vamos falar que tá bom, porque sempre pode ser melhor. Qualquer pessoa que se conforma, mesmo na vitória, tá errada. Mas a gente vai melhorar e precisa de vocês. Não vamos baixar a cabeça. Vamos fazer o mesmo espírito, vamos ter o mesmo espírito que os nossos jogadores tiveram hoje. A mesma coragem que o nosso técnico teve hoje, a hora que eu vi no vestiário ele fazendo o que fez e o time voltar, dando sangue por ele da forma como deu. Então eu quero pedir a todos vocês, não desanimem, vamos apoiar, vamos correr atrás, temos jogos muito importantes e a gente tem muita convicção. Se for com essa braveza, com esse caráter que esses jogadores demonstraram aqui hoje, com essa coragem, com essa luta, a gente vai triunfar no final. É sempre importante o final. Claro que a gente quer começar da melhor forma, infelizmente não deu, mas é uma situação atípica. Vamos tirar o exemplo bom, vamos correr, vamos melhorar, né? A gente tem treino aí essa semana também e vamos dar toda a confiança para esse grupo, para esse elenco, para essa comissão, que eu tenho certeza que no final as coisas vão dar certo. Bom, boa noite. Então tá aí, pessoal, essas foram as palavras do presidente Sérgio Santos Rodrigues, né? Que apareceu aí depois do jogo, deu esse pronunciamento, né? E vamos pegar por parte que ele vai falando ali, né? Primeiro ele fala que tem que enaltecer, né, o que foi feito ali pelos jogadores, né? Acredito que ele está falando ali no sentido de raça que os jogadores tiveram, especialmente depois das 2 expulsões, né? Mas eu acho que isso aí realmente a gente tem que enaltecer, né? Os jogadores foram muito aguerridos, né? Mas por outro lado também tem que ter uma cobrança severa, porque não pode um time como um Cruzeiro ter 2 expulsões em 2 minutos, especialmente da forma que foi. Então isso é uma coisa que a gente não tem que enaltecer, não. A gente tem que chamar a atenção e tentar entender, né? Como que um time que se preparou tanto, de repente perde 2 jogadores em 2 minutos, né? E da forma boba que foi. Né, porque ontem eu até concordo que o pênalti não marcado para o Cruzeiro foi escandaloso, mas para mim a expulsão do Adriano não foi injusta como o Felipe Conceição ficou colocando, não, e a gente inclusive vai ver isso aí mais para frente, né? Outra coisa, o presidente fala ali, né? Nós tivemos essa fatalidade das 2 expulsões. Não foi uma fatalidade as 2 expulsões, né? Foi erro infantil do Cruzeiro, foi bobagem. Especialmente ali a forma que toma o cartão do começo, o segundo cartão, né, a bola ali que o Fábio pega com a mão fora da área, né? Então foram expulsões infantis por parte do Cruzeiro, né? Então quando ele fala que o time foi aguerrido, foi valente, a forma que reagiu, isso aí eu concordo, realmente houve muita valentia, né, por parte dos jogadores do Cruzeiro, cada um correndo para 2, isso aí a gente realmente percebeu, né? Outra coisa que o Sérgio falou, né, que eu até achei engraçado, né, que ele falou o seguinte, né, nós pudemos perceber, os jogadores deles até tiveram cãibra, sinal que a gente estava bem preparado. Eu não consegui entender o que ele realmente quis dizer com isso não, mas tá aí. Outra coisa, né, que ele fala que muita gente acha que está tudo errado e não está. Realmente não está tudo errado, tem muita coisa certa, tem muita coisa errada que acontece, mas dentro das coisas que eu acho que estão erradas, inclusive fica a pergunta, né, que a gente já sabe a resposta, que inclusive o próprio presidente, né, já confirmou em entrevistas recentes antes do início da Série B, o salário está em dia? Não está. Tem pendências financeiras? Sim, então está errado. Então, para isso não tem desculpa e vamos parar de criar justificativas e vamos procurar soluções, né? Porque para existir cobranças, para existir qualquer base desse trabalho, o pessoal tem que estar recebendo. E há quanto tempo a gente vem falando isso aqui, ó? Há quanto tempo a gente vem falando isso? Jogador administrativo, base, feminino, é um contexto todo, viu, gente? Não estou falando só dos jogadores, então. Então, nesse ponto aí, realmente, né, isso aí tá errado. Outra coisa, esse discurso de importa como termina e não importa como começa, foi o mesmo discurso adotado ano passado pela diretoria, pelo técnico passado. Esse negócio me incomoda demais. Importa sim como começa, importa o meio, importa principalmente como termina. E uma coisa é consequência da outra. O final vai depender muito de como é o começo, de como está sendo agora. Então vamos parar com essas justificativas, vamos parar de tampar o sol com a peneira, porque importa sim como começa. E o Cruzeiro começou de uma maneira preocupante a Série B, né? Igual quando ele fala,
Não é porque começa assim que a gente tem que desanimar. Concordo, não vamos desanimar. Tem 37 rodadas pela frente, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas o Cruzeiro tem que consertar seus erros. Vou voltar a falar mais uma vez. Tem que botar os salários em dia e o técnico Felipe Conceição tem que começar a fazer melhores escolhas com o que ele tem no elenco. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Uma dúvida que eu fiquei, muita gente ficou, que o presidente também fala que tem que pegar vídeo que jornalista mandou, né, apoiando, tipo vídeo motivacional. Mas como assim? Primeiro eu queria saber quem foi o jornalista que mandou vídeo tipo de apoio. E que vídeo é esse, né? Que conversa estranha que é essa? Você tem um jornalista aí tá te mandando vídeo de apoio? Bizarro, para poder falar a verdade, né? Então quando pede que a torcida não desanime, o torcedor não quer desanimar. Mas tem que ouvir o torcedor, tem que caminhar junto com o torcedor, né? De repente, se a gente tivesse dado aí a autonomia que o Alexandre Matos tanto queria para poder mexer no time do Cruzeiro, não mudaria o resultado de ontem, mas poderia mudar as coisas daqui para frente. E, gente, nós precisamos de mudança nesse elenco do Cruzeiro. E para fechar, a última coisa que o presidente fala é: tenho certeza que no final as coisas vão dar certo. A única coisa que o Cruzeiro precisa nesse ano, a única coisa que pode dar certo para o Cruzeiro é o acesso, né? Então ele tem certeza disso, porque ter certeza que no final vai dar certo não pode ser outra coisa a não ser o acesso para o Cruzeiro. Até porque se o pensamento dele for diferente disso, né, aí realmente eu não entendo mais. Então temos certeza aí, né, que no final vai dar certo e que o Cruzeiro vai garantir o seu acesso. Então as minhas cobranças são: perdemos a oportunidade aí de um diretor de futebol que poderia chegar com vontade e disposição, mas não quiseram dar a liberdade para ele poder fazer o que ele gostaria de fazer. Inclusive, uma das coisas que ele deixou claro é: esse elenco precisa de reforços. E na visão de quem está lá, tanto de quem está no comando e do técnico, eles entendem diferente, né? Que o elenco do Cruzeiro é qualificado para isso, né? Então, perdemos essa oportunidade. Temos que colocar o salário em dia e temos que começar a ouvir o torcedor e não só vir para o lado da torcida quando é conveniente ou quando é importante ou quando é necessário, né? Logo depois disso veio a coletiva do técnico Felipe Conceição. Mas antes disso, né? Você quer ganhar dinheiro assistindo futebol? Eu tenho uma super dica para você que é seguidor da Cruzeiro Esportes. Clicando no primeiro link que está na descrição do vídeo, totalmente gratuito e exclusivo para os seguidores da Cruzeiro Esportes, você vai aprender a ganhar dinheiro assistindo futebol no trade esportivo com toda a orientação aqui, ó, da Fute Milionário. Clica aqui embaixo para mais informações. Vamos ouvir aí o que o Felipe Conceição falou inicialmente, a sua avaliação dessa derrota aí para a equipe do Confiança. Boa noite a todos. Houveram erros da arbitragem e foram cruciais na partida, né? Mas eu prefiro ficar com a maneira que a gente lidou com esses erros, a postura dos atletas, mesmo com 2 a menos, mesmo com um placar adverso. O que eu vi na maior parte do segundo tempo, antes de um desgaste total, foi uma equipe com 2 a menos, jogando de igual para igual, contra uma equipe que está com 2 a mais. Então, isso mostra o que a gente está construindo, mostra a hombridade, o caráter do elenco. E tenho certeza que os ensinamentos que nós tiramos hoje vão nos levar onde a gente quer. Isso eu não tenho dúvida, porque situações atípicas assim, situações difíceis assim, é que a gente conhece o caráter de cada um, e hoje foi demonstrado. Esses atletas do Cruzeiro lutaram até o final, cumpriram até o final o que foi pedido, e a gente com certeza na próxima partida já vai recuperar os pontos que aqui perdemos em casa e continuar forte na Série B atrás do nosso objetivo. Então, primeiro o Felipe Conceição avaliando o jogo, e só, pelo menos a minha opinião, né? Você não recupera ponto perdido, né? Você vai começar a ganhar pontos, né? Porque esses que perderam já se foram, não tem como o Cruzeiro recuperar. São 3 pontos que já se foram e não voltam mais, né? Então, o Felipe Conceição destacando aí, deixando claro, né, a valentia, a hombridade dos jogadores do Cruzeiro, né? Mesmo após essa expulsão, e realmente, né, como eu disse aqui no primeiro momento, volto a concordar, realmente houve muito isso, os jogadores correram, se desdobraram, né, a gente viu o pessoal se entregando ali ao máximo, especialmente depois que o Cruzeiro teve essas 2 expulsões. Aí o seguinte, presta atenção, que aí o Conceição, ele já começa a se esquivar das respostas, porque pergunta uma coisa para ele, ele responde outra coisa. Perguntaram para ele o seguinte:
Ontem o Cruzeiro não tinha, e o seu esquema de jogo, né, não joga com camisa 9, um cara centralizado, homem de referência. E mesmo assim o Cruzeiro ficou chuveirando bola na área o tempo todo. Não era momento de repente testar aí um camisa 9? Vamos ver a pergunta e reparem que não houve resposta por parte aí do técnico Felipe Conceição. Felipe, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência da Rede Minas de Televisão. O time do Cruzeiro não joga com centroavante fixo, você já havia falado disso ontem, mas durante o primeiro tempo, por várias vezes o Cruzeiro insistia em jogar a bola dentro da grande área como se tivesse um centroavante fixo, o que não é o caso do Sobis e também do Bruno José. Não seria a hora também de mudar um pouco esse esquema de jogo, a bola um pouco mais por baixo, os jogadores estão tendo dificuldade de entender isso nos treinamentos? Mais uma vez, eu acho que não assistir o jogo, né? Não se fala das expulsões, não se fala dos erros grotescos da arbitragem, não se fala o que fizeram com o Cruzeiro hoje no primeiro tempo e não se fala da hombridade e o caráter dos atletas no segundo tempo. Infelizmente, é isso que eu tenho que comentar. Não entendi o Felipe Conceição aí. O repórter faz uma pergunta, né? Inclusive meu amigo Sulimar Silva, né? Cruzeiro joga sem um atacante de referência, só chuveirando bola. Aí a resposta é, eu acho que você não assistiu o jogo não, porque tem que falar da hombridade, ninguém falou isso. Espera aí, Conceição, mas isso aí é seu papel falar da hombridade, não é papel do repórter não, é. E outra coisa, ele te fez uma pergunta e você não respondeu. E geralmente, quando você se esquiva de uma pergunta tão simples, é porque você não tem resposta. E na minha opinião, é porque a resposta mexe no brilho do treinador. Porque dentro da visão do Felipe Conceição de jogo, o Cruzeiro não tem um camisa 10 e não tem um camisa 9. Já tá claro isso aí. Ele gosta de jogar com 3 volantes, né? Porque o Rômulo não é meia, ele é volante, né? Ali ontem, no caso, foi Adriano Barbosa e Rômulo. E sem um atacante de referência ali na frente. Não tem o 10, não tem o 9. Ou seja, quando você fala com ele, você não gosta de jogar com 9, mas o time tá chuveirando toda hora. Não era legal colocar o 9, você tem que mexer naquilo que é a ideia do que o treinador pensa. Aí o cara pega e justifica dessa forma. Não respondeu, se esquivou. Inclusive eu concordo aí com o Sulimar nessa pergunta dele, né? Porque acho que nós precisamos do camisa 10 e precisamos de um camisa 9. E agora nós temos essas duas opções no elenco, a chegada do Bissoli, tem o Marco Antônio que estava no banco de reservas ontem, poderia ter de repente, se bem que até ontem até que não, né? Porque ontem teve 2 expulsões, foi uma situação meio complicada, mas pode ser essa opção também. Aí uma outra coisa, pessoal, que foi questionada aí também para o Felipe Conceição. Conceição, já é momento de ligar o alerta? É mais ou menos isso aí? Vamos ver aí o que o Felipe Conceição também falou em relação a isso. Felipe, a primeira amostra do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com tudo que aconteceu no jogo, as expulsões, é para, de certa forma, ligar um sinal de alerta e mostrar que nem tudo está tão pronto assim e ao alcance do Cruzeiro, que precisa de qualquer jeito buscar o acesso para a elite do futebol brasileiro? Não é de qualquer jeito, é com trabalho, e a gente está trabalhando muito. Hoje a equipe tem um padrão tático, veio aqui antes da expulsão e das situações que aconteceram, injusta, principalmente a do Adriano. O Adriano cometeu 2 faltas, que principalmente a primeira não é perigo de gol, então é uma falta normal de jogo para você logo amarelar e logo depois ter a expulsão. Os erros da arbitragem direcionaram o resultado da partida, isso está claro para todo mundo. E o nosso caminho é de trabalho, tanto que nós, apesar dessa situação adversa, a gente mostrou trabalho. No segundo tempo, com 2 a menos, eu tenho certeza que a equipe está orgulhosa do time que viu no segundo tempo, que lutou, que correu atrás, que teve coragem de atacar o adversário, de buscar um empate e até virar a partida. Lógico que chega a ser desumano sustentar isso durante todo o jogo, mas os atletas estão de parabéns, eles mostraram isso, e isso vem com trabalho, não é por acaso. A gente está com uma equipe forte, tenho confiança de que está no caminho certo, tenho certeza disso. Demonstração disso é o nosso padrão de jogo hoje, a maneira que a gente joga independente do lugar, e como a gente jogou hoje com 2 a menos. Você até trabalha em alguns treinamentos com 1 a menos, mas com 2 a menos é difícil você criar situações assim, então os atletas se adaptaram, se desdobraram, foi um pedido que eu fiz
no intervalo, que eles jogassem por 2-3 e eles demonstraram essa hombridade. São atletas que hoje representam a camisa do Cruzeiro com muita hombridade, muito caráter, e isso vai levar a gente longe, muito longe, eu não tenho dúvida disso. Então tá aí, dessa vez o Felipe Conceição falando, né? E mais uma vez, né, perguntaram, o sinal, já tem um sinal de alerta ligado? A resposta não é direta, né? Ele fala que tá confiante e tal, mas não responde ali diretamente. Em relação ao que o Felipe Conceição tá falando, gente, eu assim, é opinião, tá? E vai da opinião de vocês. A minha avaliação foi o seguinte: ontem o Cruzeiro foi garfado no pênalti não marcado. Foi clara a carga que fizeram ali e o pênalti deveria ser marcado nas costas do jogador do Cruzeiro. Agora, eu não achei a expulsão do Adriano injusta não, viu? Aí é opinião. Nos dois lances ali, me pareceram que realmente foram lances para cartão amarelo. Inclusive, o Adriano ele tem que ficar um pouco mais tranquilo, porque não é a primeira vez. Se eu não me engano, no clássico contra o Atlético, ele também tomou um cartão no começo do jogo, passou o jogo todo amarelado. Recentemente, um jogo para trás, isso aconteceu também, então ele tem que ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Agora, em relação ao pênalti, realmente foi um absurdo, né? O Cruzeiro deveria ter esse pênalti marcado ali ao seu favor. E outra coisa também, na expulsão do Fábio, naquele lance da expulsão do Fábio, é um passe que vem, se eu não me engano, da esquerda para a direita, e o jogador, ele vem ali por trás, no lance do primeiro cartão amarelo, né, antes da expulsão, ele vem por trás de dois jogadores do Cruzeiro, passa por trás da zaga. Foi um vacilo ali da zaga do Cruzeiro que de repente culminou ali no primeiro cartão amarelo do Fábio, né? No segundo, uma bobagem, uma infantilidade, quando ele acaba ali pegando a bola com a mão fora da área, né? Beleza. Ele fala que está confiante, fala que o time lutou bastante, buscou empate, isso realmente aconteceu. Agora, uma coisa que me preocupa é que o Felipe Conceição fala o seguinte: o Cruzeiro tem um padrão de jogo. E esse padrão de jogo que o Felipe Conceição vê para o Cruzeiro é que me preocupa. Porque a gente está vendo que o padrão de jogo do Felipe Conceição é com o Rômulo de ponta esquerda, de meia esquerda, é com o Matheus Barbosa de meia direita, é com o Rafael Sobis de falso 9. E esse esquema não me agrada. Eu já falei isso 200 vezes aqui na Cruzeiro Esportes, né? Gosto do camisa 10, gosto do camisa 9. Acho que não funciona muito bem dessa forma, né? Gostaria que o Cruzeiro tivesse ali um primeiro volante, que o segundo volante fosse o Rômulo, que aí nós tivéssemos um meia de criação e um atacante de referência ali na frente, aí bota os caras para correr pela beirada. E eu, pelo menos, acho que funcionaria melhor assim. Mas o Felipe Conceição pensa diferente. E para poder fechar, ele garantiu o acesso do Cruzeiro, né? E, inclusive, dentre outras coisas que o Felipe Conceição fala ali, né? Quando ele garante o acesso, ele também fala que o elenco é bom, né? Que tem peças. Ainda pediu elogios, né, aos jogadores do Cruzeiro aí pela partida que fizeram ontem, mesmo com a derrota para a equipe do Confiança. Vamos ouvir aí o que falou o Felipe Conceição. O Cruzeiro vai conseguir o acesso, eu não tenho dúvida. A pergunta em relação ao elenco é o que eu falei antes. Nosso elenco hoje é equilibrado, tem peça de reposição. O conjunto do elenco hoje do Cruzeiro hoje é forte e a gente trabalha para o Cruzeiro. Eu vi um Cruzeiro no passado, antes da minha chegada, que mudava o elenco a cada derrota ou a cada situação adversa. Uma pressão muito grande de se mudar os jogadores ou de se queimar jogadores que hoje estão aí executando bem suas funções, estão crescendo. A gente precisa de tranquilidade, precisa parar que toda derrota é terra arrasada, que a gente precisa de 3, 4 reforços. Nós estamos trabalhando há 3 meses, evoluindo vários atletas, evoluindo a equipe. E é assim que se constrói uma equipe forte e se reconstrói um grande clube como o Cruzeiro. Não é tomando decisões em torno de paixão ou de pressão externa. Nós sabemos do trabalho que fazemos aqui diariamente, sabemos do nível da equipe hoje. Ou seja, o início do jogo demonstrou que a gente mais uma vez ia controlar a partida e com tranquilidade, com equilíbrio, ia ganhar a partida. O árbitro hoje não deixou que a gente fizesse isso, mas não tinha dúvida que hoje o jogo estava nas nossas mãos e que a gente era muito superior ao adversário. E não é só com as peças, é coletivamente também. Então nós vamos continuar com essa equipe que já demonstrou um bom futebol, equipe que está crescendo, equipe que tem muito a crescer dentro de campo e no campeonato, como a situação de hoje vai trazer crescimento. Hoje eles com certeza acreditam mais neles do que antes, porque com 8 jogadores eles praticamente foram melhor que o adversário boa parte do segundo tempo. Hoje eles sabem que com 11 então a gente ia ganhar a partida.
não tem dúvida disso. Isso traz confiança, traz a lição que tem que tirar, e o jogo da Copa do Brasil a gente vai forte, assim como para a sequência da Série B. Acostumado com a competição e não com os erros tão gritantes que aconteceram hoje. Mas acho que a gente está na hora de olhar mais o trabalho, principalmente no Brasil, olhar o processo, olhar a equipe jogando, o que fez hoje no segundo tempo. É até complicado você vir numa coletiva e não escutar um elogio para os atletas pelo segundo tempo de luta que o Cruzeiro fez. Acho que a gente tem que ter uma consciência do que acontece dentro de campo, do trabalho dos atletas, para que a gente possa comentar melhor os jogos. É complicado ficar 2 anos na Série B e a gente vai ter que elogiar uma derrota do Cruzeiro por 3-1 pelo comportamento que os jogadores tiveram, né? Que realmente há de se elogiar, mas não tem cabimento falar um negócio desse na coletiva depois de um 3-1 da forma que aconteceu, né? O elogio tem que vir por parte de vocês, né? Por parte de imprensa, não, né? Discordo nesse ponto aí. Mas o seguinte, né? A gente pôde reparar ali, primeiro que o Conceição garantiu acesso, foi a primeira coisa que ele falou, né? O Cruzeiro sobe. Ele também acha que o elenco do Cruzeiro é bom, que tem peças, né? Acha que o que tem ali dá para poder trabalhar. Vê muito potencial de crescimento no Cruzeiro. Então, sendo assim, Felipe Conceição, pelo que você está falando, você já tem tudo que você precisa, né? Você teve tempo para poder trabalhar, tem o elenco que você gostaria, né? Tem alcance de crescimento, como você mesmo colocou, né? Ou seja, você tem o que você gostaria para poder trabalhar. Então você tem que mostrar resultado a partir de agora com isso que você tem aí. Então, o jogo contra o Confiança foi uma situação atípica? Ok. Então, quarta-feira contra o Juazeirense tem que ser totalmente diferente do que aconteceu nesse jogo agora contra o Confiança. Porque senão não será uma coisa atípica, não. E um outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, gente. Quando estava nos 11 contra 11... Quando o Cruzeiro não tinha nenhum jogador expulso ainda contra o Confiança, o Cruzeiro criou ali alguma coisa ou outra, mas do meu modo de enxergar as coisas, nós continuamos com os mesmos problemas de Campeonato Mineiro e de 2020. Um time que não tem criação no meio campo e, consequentemente, um ataque inoperante, um ataque que não faz gols. Minha opinião, mais uma vez. Não sou muito a favor desse esquema aí, sem um camisa 10 e sem um camisa 9. Mas, como vocês puderam perceber, o presidente e o técnico Felipe Conceição extremamente confiantes, né, para essa temporada 2020. Eu quero pedir para todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo, para deixar aquele likezão, se inscrever no canal dessa Moralzona aí e também ativarem as notificações. Todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, estão aqui na descrição do vídeo. O Insta está quase batendo 90k. Então clica aqui embaixo e segue lá para a gente estar cada vez mais próximo na Cruzeiro Esportes. Hoje tem live Resenha Celeste, 8h30 da noite, comigo e com o Luciano da casa. E no final da live tem o sorteio da camisa do Cruzeiro, hein? A camisa branca. Para vocês participarem, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e seguir para a gente e participar, né? E vamos lá. Mais tarde a gente se vê ao vivo no Resenha Celeste aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto.